Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso webinar A Dermocosmética nas Estrias e o contributo da farmácia no tratamento e prevenção. Espero que se encontrem bem e desde já muito obrigada por estarem hoje aqui presentes. O meu nome é Joana Sousa, sou farmacêutica, desenvolvi a minha experiência profissional maioritariamente na área da dermocosmética e atualmente tenho o privilégio de representar em Portugal algumas marcas dermatológicas, entre as quais a marca número 1 em estrias no mercado italiano, que também é uma das marcas dermatológicas mais relevantes neste mercado. Com cerca de 50 anos de experiência, Rilastil foi fundada precisamente com o seu produto Smagliature, que em italiano significa estria. E é com o fundamento que uma pele elástica é uma pele saudável, menos suscetível ao aparecimento de imperfeições, que Rilastil desenvolve todos os seus produtos, quer para o corpo, quer para o rosto. Sabemos que a farmácia é, a maior parte das vezes, o primeiro contacto do consumidor quando existe o aparecimento das primeiras estrias. E por isso o papel do profissional de farmácia é extremamente importante no aconselhamento e principalmente na prevenção precoce deste tipo de afecção da pele. Até porque sabemos que o tratamento da estria instalada é extremamente complexa e requer uma abordagem altamente especializada, como vamos explorar hoje nesta sessão. Por isso o aconselhamento para a prevenção é fundamental. E para vos falar sobre estrias, contamos hoje com a presença de dois convidados, o Dr. Luís Uva, dermatologista, presidente do Comitê Regional Sul e Ilhas da Sociedade de Medicina Estética e diretor clínico da Clínica Personal Derma em Lisboa. E a doutora Margarida Soares, farmacêutica, com grande experiência em farmácia comunitária e atualmente formadora e especialista nos produtos Rilastil, minha colega neste projeto. Dr. Luís e Margarida, um agradecimento muito especial também a vocês por estarem aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Antes de passar a palavra ao Dr. Luís Uva, gostaria apenas de vos deixar algumas notas. No final da sessão teremos um painel de perguntas e respostas. Isto significa que todas as questões serão respondidas apenas no final da sessão, pelo que caso pretendam colocar alguma pergunta, poderão fazê-lo a qualquer momento através do vosso botão de perguntas e respostas Q&A, que está disponível em baixo no vosso ecrã. Todas as questões serão respondidas e aquelas que não conseguirmos responder em direto estarão posteriormente disponíveis na área reservada de cada participante. Sem mais demoras, passo então a palavra ao Dr. Luís Uva e desejo uma boa formação a todos. Até já! Então, boa noite a todos, obrigado Joana. Vamos então hoje falar de estrias. Deixa eu pôr aqui esta apresentação. Ok, agora sim. Bom, então vamos falar sobre este tema que para mim é sempre complicado, não só de abordar, como principalmente tratar, porque todos nós sabemos que se trata de um problema que afeta muita gente de muitas idades, de todos os tipos de raças e que o tratamento é difícil, é prolongado e que nós temos que preparar bem os médicos, os nossos pacientes, para conseguirem entender bem este problema. Então, vamos falar aqui de uma série de coisas, nomeadamente da definição. O que é uma estria? Portanto, como é que ela ocorre? É uma cicatriz? Sim, ela é como uma cicatriz, é um tipo de cicatriz em que há uma quebra, digamos, há uma alteração do colagênio que forma aquelas lesões lineares, paralelas, em vários sítios da nossa pele que nós conseguimos ver muitas vezes e que as pessoas têm alguma fobia, portanto têm algum receio de mostrar e que não gostam. Portanto, é uma condição muito comum, portanto, não tem problema nenhum em termos de saúde, mas sim um problema estético, nomeadamente também o do desconforto que podem causar prurido ou mesmo alguma irritação. Portanto, 90% das mulheres grávidas sofrem de estrias. É um número enorme, é verdade, mas os estudos assim o apontam. 70% dos adolescentes do sexo feminino, principalmente, também têm estrias e 40% dos adolescentes do sexo masculino. Tudo isto se deve à parte hormonal, ou seja, nós temos como se fosse uma balança de hormonas que nos permite de manhã acordar,
à noite ter sono e dormir, e portanto tudo isto é feito numa glândula suprarrenal. E portanto quando ela tem uma atividade em demasia, vai provocar estas estrias. Muito ainda se desconhece desta fisiopatologia das estrias, mas como eu disse anteriormente, sabe-se que ela atinge todas as raças, mas que é muito mais frequente no sexo feminino. Portanto, elas ocorrem frequentemente no abdômen, nos seios, nos ombros, digamos, daqueles desportistas principalmente, às vezes aqueles que recorrem a algumas substâncias para terem um crescimento muscular mais acentuado, nos adolescentes que crescem rapidamente, que eu costumo dizer dar aquele pulo, quando a pessoa são pequeninos e de repente ali aos 14 anos dão aquele pulo e crescem imenso, acontece muito o aparecimento destas estrias. Assim também como os indivíduos com excesso de peso, quando esse ganho de peso também é muito súbito, ok? Pronto. As estrias são exatamente o reflexo daquilo que está a acontecer como se fosse uma cicatriz. Há uma ruptura deste tecido conjuntivo que pode ser hipertrófico, tal como qualquer outra cicatriz, ou seja, nós termos como se fosse um aumento em relação àquilo que é a superfície da pele, ou hipotrófico ou atrófico, portanto para baixo, como se fosse uma aderência que puxa a cicatriz para baixo, neste outro tipo de estrias. Pronto. O uso de algumas substâncias, que nomeadamente vocês farmacêuticos dão muito e que nós dermatologistas também, damos por tudo, por nada e às vezes na dúvida, como se costuma dizer, portanto que são os corticoides. Os corticoides orais ou tópicos, quando os damos com um uso prolongado, podem também dar as estrias, assim como o síndrome de Cushing, também porque lá está, fornece aquele desequilíbrio hormonal que vai favorecer este aparecimento das estrias. Pronto, as causas, lá está, já abordámos, que é o aumento ou diminuição rápida de peso, o aumento da massa muscular, a alimentação também tem importância, nós somos o que comemos e, portanto, mais uma vez aqui é importante ter atenção aos hidratos de carbono, às gorduras, ao excesso de glicémia. A roupa apertada também, ou seja, a nossa pele deve estar bem cuidada, devemos usar roupa adequada, nomeadamente roupa de algodão, principalmente nas grávidas, que são uma população de grande risco por este tipo de problema, em que, claro que a hidratação da pele é fundamental, mas o uso de roupa adequada, tal como para a proteção solar, aqui também para as estrias, também é um fator importante. A gestação, como vimos, há uma predisposição que também se conhece nervosa, e lá está, o uso prolongado dos corticoides. Portanto, ela pode se desenvolver mais facilmente em pessoas que têm esta alta propensão do colagênio rígido. Portanto, isto normalmente atinge-se no início, portanto, no final da adolescência, portanto, que é a altura mais propensa para ter este tipo de estrias. O diagnóstico diferencial, portanto, o diagnóstico das estrias é um diagnóstico clínico bastante simples. Portanto, nós vemos qualquer pessoa na praia e dizemos que tem estrias, portanto, na nádega, no peito, no tórax, portanto, mais no dorso, na região lombar, portanto, mas faz diagnóstico diferencial com uma outra entidade que podemos ver aqui na fotografia, que é a elastose focal linear. Também ela, portanto, são lesões lineares, que são palpáveis, de uma cor amarelada e que acontece mais com pacientes com pele clara e com mais de 60 anos. Portanto, trata-se também de uma patologia benigna, mas que não é exatamente igual às estrias e o seu tratamento também é um pouco diferente, mas também são muito difíceis de tratar. Pronto. No exame físico, portanto, quando nós vemos a estria, o que é que nós sentimos? Portanto, é uma pele achatada, afinada, pode ter uma tonalidade, pode ser mais rosada ou pode ser mais branquiçada, se tiver mais tempo, como iremos ver, e que também pode ser pruriginosa ou pode dar alguma irritação. Portanto, elas normalmente aumentam em comprimento e em largura na sua evolução natural, ao longo do tempo, à medida que vão aparecendo, vão se tornando roxas, avermelhadas, também podem ser enrugadas, mas finalmente, portanto, passado algum tempo, podem ser meses, como podem ser anos, elas vão se tornar mais branquiçadas, ou seja, vão perder aquele componente vascular vermelho, tornam-se mais difíceis de tratar, tornam-se mais definitivas e vão ficar mais maduras e mais brancas, normalmente mais deprimidas e, portanto, normalmente têm um eixo que é paralelo às linhas de tensão. Isto é o quê? Portanto, basicamente nós temos umas linhas de Breslow, que são as linhas que nós seguimos, por exemplo, quando fazemos cirurgia, para nós pormos, por exemplo, ao longo da ruga, se pormos a cicatriz, para não estar sob tensão. Aqui exatamente o oposto. Como há tensão, portanto,
a estria vai se colocar de uma forma perpendicular a essa linha de tensão. Portanto, mais uma coisa que também é fácil para fazermos o diagnóstico diferencial desta lesão que tem. Pronto, portanto, como vimos, mais em adolescentes, nas faces externas das costas e também na região lombo-sagrada. Portanto, podem ser, como já falámos também, induzidas, e reforça a ideia, pelo uso prolongado de esteroides sistémicos. Nós sabemos que os corticoides têm uma influência muito grande na pele, portanto, eles vão diminuir a espessura da epiderme e da derme, os vasos vão ficar mais visíveis, vão ficar mais finos, vão ficar mais suscetíveis de ruptura e, portanto, a pessoa também vai ter um ar mais envelhecido, para além dos outros efeitos todos que os corticoides vão ter também originam no nosso corpo, nomeadamente nos ossos, na gordura, portanto, a vários níveis. Ok? Pronto. Os tratamentos que prejudicam, lá está, é o aumento da potência de corticoides e também nas áreas flexoras que se podem tornar menos visíveis. Aqui podemos ver, por estas imagens, que são um exemplo, basicamente, na região lombar, estas ainda que vocês veem do lado esquerdo do ecrã, que ainda têm aquela cor avermelhada e, portanto, que são mais fáceis de tratar, estão na altura boa para nós pegarmos nisto e começarmos a tratar. Nas grávidas, portanto, nós vemos que às vezes estas linhas de tensão são um pouco diferentes, porque a tensão é dada exatamente pelo feto, não é? Nesta altura especial da vida, em que há um alargamento lateral e, portanto, vê-se que estas estrias têm uma orientação perpendicular a essa tal linha de tensão. Pronto, as características gerais. Portanto, elas tanto podem ser raras e a pessoa ter apenas algumas no peito, por exemplo, como podem ser numerosas e ocuparem uma grande parte do tegumento. Pronto. E lá está, dispõem-se sempre paralelamente umas às outras e são simétricas. É uma característica importante deste tipo de lesões. Como falámos também anteriormente, lá está, podem ser hipertróficas ou atróficas. Hipertróficas, quando nós passamos a mão, portanto, notamos que tem uma saliência, e atróficas, portanto, faz como uma cova, ficam encovadas. Os tipos de estrias, portanto, elas podem ser, lá está, na fase mais inicial, em que existe ainda um processo inflamatório, encarnadas ou rosadas, chamam-se também estrias rubras, e, portanto, é uma fase em que existe mais circulação no local. Isto vê-se bem com uma técnica que nós dermatologistas usamos bastante, que é o dermatoscópio. Portanto, nós vemos logo a olho nu, mas também podemos ver muito bem o diâmetro destes vasos, até porque nos vai ajudar em relação a opções que depois vamos tomar para tratar, com a dermatoscopia como se fosse o estetoscópio para o médico, o dermatoscópio é para o dermatologista, portanto é como se fosse uma lupa, que, aliás, eu até tenho aqui uma, vocês podem ver se não conhecem, é aquilo que nos permite identificar os sinais, se são malignos ou benignos, e permite-nos ver as estruturas da pele com uma maior precisão. Portanto, isto faz com que o tratamento seja mais rápido e mais eficaz nesta fase mais precoce. Quando as estrias se tornam mais atróficas e mais brancas, também se dizem estrias alvas, portanto, são com um tecido mais comprometido e com um tratamento mais demorado e com um menor resultado. Portanto, os fatores condicionantes, para além do síndrome de Cushing, também temos o síndrome de Marfan, que é um síndrome complexo, em que também há um desequilíbrio hormonal. Portanto, tumores da suprarrenal também, obviamente, se nós temos uma pessoa que não se enquadra na adolescência, na grávida, e que de repente desata a ter uma série de estrias, entre outros problemas, não é? Portanto, temos que fazer um estudo mais aprofundado, porque trata-se de um sinal também de um possível tumor suprarrenal. Algumas infecções também podem dar isto. A atividade física, quando a pessoa de repente desata a fazer a atividade física de uma forma que não fazia, e o stress e outras condições subjacentes também podem ser um fator condicionante do aparecimento das estrias. Prevenção, cuidados a ter para este problema. Portanto, evitar, lá está, a rápida perda ou ganho de peso. Nós sabemos que isto faz mal à saúde, não é só pelas estrias. Há vários estudos da Sociedade Americana, por exemplo, de Anti-Aging, que falam desta perda e ganho de peso que é má, portanto, aumenta a mortalidade das pessoas e, portanto, aqui também vai piorar o aparecimento e o alargamento destas estrias. Sabemos que as estrias extensas são mais propensas a responder a produtos portanto, a cremes e a intervenções dermatológicas porque estão no seu estadio inicial e, portanto, depois de se tornarem brancas é muito mais difícil de as tratar. Pronto. A prevenção também passa, obviamente,
pelos cremes que nós aplicamos topicamente nas lesões e na pele saudável, porque é muito importante a prevenção, não só o tratamento precoce, principalmente nas grávidas, mas em toda a população. É muito importante a hidratação. A hidratação deve-se fazer não só com a aplicação tópica de cremes, mas eu também costumo dizer, aliás, a TR Elástica tem um excelente produto para isso, um óleo de banho, costumo escrever, que hidrata logo a pele no próprio banho. A pessoa deve ter aquele cuidado de não tomar banho com água muito quente, não pôr muita água no corpo, porque vai remover aquela camada lipídica que nos dá a hidratação e proteção da barreira cutânea e, portanto, devemos fazer isso no banho, ter esse cuidado e a seguir ao banho, quando a pele já está seca, então sim promover uma hidratação com um creme adequado. O uso de vitamina C, de ácidos de frutas e principalmente o retinol, que é o produto, portanto, o composto mais estudado, ajudam no tratamento das estrias e no anti-envelhecimento. Portanto, é importante esta aplicação tópica da curcumina, temos que ter cuidado, obviamente, porque sabemos que é uma substância que torna a pele mais sensível. Normalmente nós também, por vezes, fazemos alguns manipulados, onde vocês farmacêuticos muito nos ajudam nessa parte, a fazer estas pressões mágicas adaptadas a cada tipo de pele, que o doente também tem que adaptar, digamos, a sua utilização e que deve fazê-lo sempre de uma forma noturna por causa da exposição solar. É importante termos em consideração também os retinóides, apesar de não estarem estudados nesse sentido, porque ninguém anda a fazer estudos, obviamente, em grávidas, que não está indicado em grávidas ou lactantes, por causa do efeito teórico teratogénico que a nível tópico tem e que já sabemos que a nível sistémico, sim, é grave fazer qualquer tipo de retinóides. É um derivado da vitamina A, como vocês bem sabem. Pronto. Existem múltiplos estudos sobre estrias, como vocês podem imaginar. Portanto, eu selecionei dois que são um bocadinho ambíguos. Portanto, este que nos diz que o tratamento tópico das estrias tem realmente pouco efeito, tanto nas rubras como nas alvas, tanto nas vermelhas como nas brancas, mas se virmos este estudo, por exemplo, a meu ver mais completo, em que se trata de uma meta-análise comparativa de múltiplos estudos, feito agora em 2020, que realmente existe uma melhoria do tratamento das estrias quando se faz tratamentos tópicos, nomeadamente com retinoides. Principalmente também associando outros tratamentos, como neste caso a radiofrequência bipolar. Pronto, a prevenção, já falámos um pouco, que estes retinoides tópicos costumam ser, digamos, a arma em termos tópicos mais eficaz. É importante fazer uma terapia a longo prazo, ou seja, não se pode esperar um mês, 2 meses, ter um resultado. Normalmente estes resultados é um bocadinho, quando nós falamos de transplante capilar, os resultados vão aparecer ao fim de 6 meses ou 1 ano. Portanto, é preciso realmente ter paciência e usar a dose adequada. Pronto. Para além destes tópicos que nós falámos e que vocês também seguramente prescrevem e aconselham numa fase inicial à maior parte da população que tem um contacto fácil, imediato, com a comunidade farmacêutica, claro que também nós podemos fazer outras abordagens que diminuem, portanto, o tempo de estabelecimento, que aumentam as fibras de colagênio, diminuem a tensão da epiderme e que podemos fazer com radiofrequência, com carboxiterapia, com lasers, nomeadamente o laser vascular, quando elas são mais vermelhas, porque vão atingir aquele componente, aqueles vasos, não é? O laser de CO2, que eu também já vou explicar um pouco melhor, que é um laser que tem como cromófono a água, ou seja, ele destrói tudo o que tem água, e o nosso corpo já sabemos que é maioritariamente composto de água, portanto vai queimar tudo, e o Erbium 1540 nanômetros, que é o comprimento de onda, que também já explicarei à frente, é um laser não ablativo, ou seja, não vai queimar a pele na sua superfície, mas vai ter um efeito a nível profundo. É um laser que nós, por exemplo, utilizamos muito a nível de cicatrizes de grandes queimados, para melhorarem a sua mobilidade, a extensão, ou seja, para tornarem a cicatriz mais macia, digamos assim. Pronto. O que é que são isto dos lasers? Portanto, laser é um sistema de amplificação de luz e que, portanto, estimula uma emissão de uma radiação. Ok? Portanto, nós temos uma luz que atravessa um determinado meio através de um sistema de espelhos com uma fonte de energia. Qual é a diferença entre uma luz convencional e uma luz de laser? Basicamente são luzes, não é? Portanto, nós temos que perceber um bocadinho como é que isto funciona. Portanto, uma luz convencional, como vocês veem, esta lâmpada é uma luz que vai em todos os sentidos, enquanto no laser ela é unidirecional,
todos os feixes desta luz vão no mesmo sentido e, portanto, ela não é policromática, também é monocromática, ou seja, é o único comprimento de onda que vai no mesmo sentido, ok? É unidirecional e é ordenada. Pronto. Então aqui nós temos os comprimentos de ondas, desde o raio-x até, portanto, as ondas de rádio e televisão que nós temos em casa. Portanto, nós temos, lá está, à esquerda temos o Excimer, que é um laser que nós usamos, por exemplo, para a psoríase, temos o KTP, que dá para lesões vasculares e dá para lesões pigmentadas, temos o DAI, portanto, aqui à volta dos 600 nanômetros, que é um laser também mais para lesões vasculares, e o PDL também, que é o laser de contraste pulsado, que é o que nós usamos naquele vermelho dessas cicatrizes das estrias, e depois temos, no outro oposto, aqui o CO2 e o Erbium-YAG, que são os tais lasers que destroem a água e, portanto, vão destruir tudo o que é cicatriz, toda a pele, digamos assim. Claro que isto temos que ter cuidado, não é? Porque tem efeitos adversos, nós estamos a destruir a pele, não podemos, temos que pensar que estamos a tratar um problema cosmético, não um problema de saúde propriamente dito para a pessoa, e, portanto, como eu costumo dizer, o ótimo às vezes é inimigo do bom, portanto, nós não podemos carregar com tudo o que temos, porque senão podemos provocar um resultado estético pior do que aquele que tínhamos, e isso é uma desgraça. Pronto. Portanto, o laser, quando interage com os tecidos, nós temos uma radiação que é incidente, temos uma parte dessa radiação que é refletida, mas temos outra parte da radiação que é dispersa e outra que é absorvida pelos tecidos. Estes lasers têm um efeito que, em primeiro lugar, é térmico, porque aquece os tecidos, portanto, pode vaporizar os tecidos, ou pode simplesmente ter um dano que vai induzir uma reparação, ou um dano, se passar os 50 graus, que já é irreversível e, portanto, pode causar necrose e uma substituição a uma cicatriz em si. Tem um efeito também mecânico, fotoquímico, também pode estar a ter um efeito fotoacústico, no caso, por exemplo, de um laser de picosegundos que nós usamos para tratar o melasma, e também um fator imunológico, pois ele também desencadeia muitas vezes uma cascata de citocinas que vai ter um efeito também a esse nível. Pronto, aqui mais uma vez vimos os cromóforos e vemos bem, lá está aqui, os 4 tipos de alvos do laser. Portanto, num, a água, que destrói tudo, no outro a hemoglobina, que vai àquelas lesões mais vermelhas, por exemplo, a quem tem rosácea, no caso esta estria das estrias, as estrias vermelhas. O pigmento da melanina, nós também temos algumas estrias que ficam mais acastanhadas, portanto, depois da fase inflamatória, vem às vezes uma fase de hiperpigmentação pós-inflamatória, nós temos que usar lasers que são utilizados não só para remodelação de cicatrizes, mas também para remover o pigmento, como é, por exemplo, são exatamente os mesmos que são utilizados para remover as tatuagens, e, portanto, o pigmento também lá está, é como a melanina. Pronto. Depois nós temos nestes lasers um laser ablativo e o não ablativo, e temos o fracionado e o não fracionado. Portanto, na figura A, vocês veem que há uma ablação total da epiderme, ou seja, ele rompe esta epiderme e chega à derme. No B, vocês veem que ele deixa a epiderme intacta, mas vai tratar profundamente a nossa estria. Portanto, que é uma coisa que também nos interessa, porque nos permite fazer mais tratamentos, mas com menos downtime, ou seja, a pessoa não tem tempo de recuperação, enquanto no laser ablativo que temos em cima, vai criar uma crosta, portanto, vai obrigar a um período de recuperação em que a pessoa poderá ter que fazer penso, ou aplicar alguns cremes, como o gel de silicone, por exemplo, que acabam por ter que ser utilizados numa altura de recuperação pós-laser. Nas outras duas figuras do lado direito, vocês têm exatamente a mesma coisa, mas de uma forma fracionada. E fracionada porquê? Porque é que isto existe o fracionado e não se tira tudo de uma vez? Porque o fracionado chegou-se à conclusão há muitos anos que se nós deixarmos pele íntegra, que não é tocada pelo laser, entre pele tocada pelo laser, que a recuperação é muito mais rápida e o resultado final é semelhante ao outro que se nós atingíssemos toda a pele pelo laser. Portanto, o que torna isto de veras interessante para nós que tratamos este tipo de problemas. Portanto, aqui podem ver a nível da histologia, portanto, em cima o não ablativo em que vem que não há disrupção da epiderme, mas há nitidamente um efeito inflamatório térmico, que vem na imagem, e em baixo um ablativo em que vem realmente que há como este canal que se forma de cima a baixo da nossa pele. Aqui tem alguns exemplos dos tratamentos que se fazem,
Portanto, estes tratamentos normalmente podem ser combinados e devem ser combinados. Portanto, aqui temos o caso de uma pessoa que tem uma cicatriz enorme, de uma excisão, de um hemangioma, que vocês veem que é acastanhada, em que foi feito radiofrequência, porque havia uma grande diferença da gordura entre uma zona da nádega e a zona lombar. Neste momento ela já está muito mais aplanada, e o laser que vocês viram fazer o vídeo, portanto eu vou pôr para trás, é um laser fracionado não ablativo, em que apenas se vê uma luz a sair, a pessoa sente uma picada, sente que dentro da própria estria ele está a fazer efeito, causa muitas vezes um pequeno eritema, um pequeno rubor, algum desconforto, mas é um laser que é usado e bem tolerado sem anestesia sequer. Porquê é que nós não damos também anestesia nestes casos? Porque os cremes anestésicos hidratam muito a pele, e ao hidratarem muito a pele também a vão proteger, e muitas vezes depois o laser não chega lá da mesma forma. Okay? Pronto. Nesta segunda imagem temos outro tratamento muito comum, que muita gente ligada à estética faz, que é a carboxiterapia. Ora, a carboxiterapia é a injeção de dióxido de carbono através desta pequena agulha, através do sistema fechado, nas cicatrizes, de forma a fazer como se fosse um undermining, ou seja, a fazer uma disrupção da cicatriz, a romper estas fibras da cicatriz que estão por debaixo da pele e que muitas vezes causam esta atrofia, ou seja, como se nós tivéssemos umas ligações que puxassem a tal estria para baixo. E, portanto, isto vai quebrar essas ligações e vai distender a estria, distender a pele e vai melhorar. Estes dois tratamentos iniciais, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, são combinados na mesma sessão. Portanto, estes dois tratamentos são sessões que a pessoa deve fazer mensalmente, ok? Sendo que em casos que queiramos intensificar mais o tratamento, a carboxiterapia pode ser feita semanalmente e o laser só mensalmente. Neste último caso, o que vocês veem é o tal laser ablativo, em que vem como neste formato de scanner, ou seja, que faz um scan da pele e que faz estes pequenos pontos em que dá um laser e em que queima realmente a superfície da pele, e no meio temos aqueles pontos que não queimou a pele e, portanto, que mantém essa área virgem e que permite a rápida recuperação. Pronto, aqui mais um exemplo, não se vê tão bem nas estrias, mas aqui podem ver melhor o que é que faz este tipo de lasers, o laser vascular. Na estria não se vê tão bem como se vê, por exemplo, numas telangiectasias de uma rosácea no nariz. Portanto, apenas trouxe estes casos a tipo exemplificativo, porque nas imagens das estrias não se vê isto tão bem. E, por exemplo, nesta caso também de cicatriz atrófica, que também tinha uma rosácea, que ao fazer um laser vascular, nós temos este tipo de púrpura logo a seguir ao laser. Na cara, obviamente, isto é muito mais incómodo que uma estria, mas que vemos que a seguir o resultado final, que é excelente. Portanto, após 2 meses de tratamentos, posso pôr o antes e voltar novamente ao depois, e vocês veem que realmente temos uma pele diferente. Na cara acontece, nas estrias também, embora seja mais difícil. E assim despeço, e estou aberto, obviamente, a perguntas, e passo a palavra à nossa farmacêutica, parece. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Luís Uva, pela esclarecedora apresentação, extremamente interessante, sem dúvida. Passamos então a palavra à doutora Margarida Soares, que nos vai então dar a conhecer como é que a marca Relastil aborda este tema. Margarida. Obrigada. Dr. Luís, vou só pedir para deixar de compartilhar a tela, porque acho que não estou a conseguir. Ok, já está. Ok, muito obrigada. Então. Penso que estarão então a ver. Antes de mais, muito boa noite a todos. Obrigada ao Dr. Luís Uva pela interessantíssima apresentação. E eu vou então falar da dermocosmética nas estrias e o contributo da farmácia no tratamento e prevenção, e nomeadamente depois da abordagem Relastil nas estrias. Então falaremos sobre o papel do profissional de farmácia no aconselhamento dermocosmético nas estrias, dos fatores de risco para o aparecimento das estrias,
das medidas de prevenção também para o seu aparecimento e depois então da abordagem Relastil com o combate às estrias através do Relastil Semagliature creme e ampolas. Relativamente então ao papel do farmacêutico no aconselhamento dermocosmético nas estrias, nós sabemos que as estrias não são um problema de saúde, são sobretudo um problema estético e apesar de hoje em dia se criticar a excessiva importância atribuída a estas lesões pela comunicação positiva e que promove a sua aceitação, a verdade é que esta é uma situação que afeta muitas pessoas e que pode ser uma causa de stress psicológico e de baixa autoestima, sobretudo durante esta época que aí vem, em que as temperaturas começam a subir e começamos a mostrar mais o nosso corpo. Assim, a farmácia é o local que as pessoas normalmente, onde as pessoas normalmente se dirigem a pedir aconselhamento sobre este tipo de produtos para a correção e prevenção das estrias, pelo que é importante para o profissional de farmácia identificar os fatores de risco para o aparecimento das estrias, depois recomendar as medidas de prevenção para o aparecimento das estrias, aconselhar produtos dermocosméticos específicos para a prevenção e para a reparação das estrias e também como complemento aos tratamentos dermatológicos e, por último, reencaminhar os utentes para o dermatologista nas situações de estrias cicatriciais ou estrias albas. Relativamente aos fatores de risco para o aparecimento das estrias, o Dr. Luís Uva já referiu, mas efetivamente nós associamos muito estas lesões à gravidez, porque de facto durante este período ocorre um grande volume abdominal e por isso é muito comum desenvolverem-se estrias nesta fase. O Dr. Luís referiu 90% das mulheres grávidas têm este problema, desenvolvem estas lesões e efetivamente elas afetam 50% a 90% das mulheres grávidas e aparecem normalmente às 24 semanas de gestação. No entanto, existem muitas outras situações também que podem levar ao desenvolvimento de estrias, como por exemplo a adolescência, não só pelas alterações hormonais, mas também pelas alterações de volume corporal, portanto há muitas mudanças no corpo dos adolescentes e isso também pode levar ao aparecimento das estrias. O uso continuado de determinada medicação, que o Dr. Luís também já referiu, como os corticosteroides e também algumas doenças como o síndrome de Cushing e de Marfan. O aumento da massa muscular e a prática de exercício físico, nomeadamente das pessoas que praticam musculação, os bodybuilders, por exemplo, e mudanças drásticas de peso, quer sejam ganhos de volume, ganhos de peso, quer sejam perdas drásticas de peso. Quais é que são então as medidas de prevenção para o aparecimento das estrias? A hidratação, a manutenção da hidratação ótima da pele através da ingestão de pelo menos 1,5 litro de água, 1,5 litro a 2 litros de água vão promover a hidratação da pele e a sua elasticidade e a manutenção de uma pele saudável. Depois, manter uma dieta equilibrada, uma dieta baixa em gorduras, mas rica em vegetais e frutas, pode de facto ajudar a prevenir o excesso de peso, a tonificar a pele e, consequentemente, a reduzir o risco do aparecimento de estrias. Evitar alterações bruscas de peso, também efetivamente é uma situação que não faz bem à saúde, mas nomeadamente aquelas dietas ioiô muito famosas em que muitas vezes o aumento de peso é seguido de uma perda drástica de peso e temos aquele efeito acordeão em que a pele estica e encolhe. Depois também manter um estilo de vida saudável, além da adoção de uma dieta equilibrada, praticar exercício físico regularmente, sem grandes variações da massa muscular e aplicar regularmente produtos específicos para a prevenção através da realização de uma massagem. Efetivamente, as estrias devem ser prevenidas
e por isso é importante utilizar este tipo de produtos frequentemente, de forma regular. Recordar aqui, como o Dr. Luís já referiu, que as estrias têm duas colorações, portanto podem ser umas estrias com uma coloração entre rosa e vermelho, as rubras, com uma superfície suave e que podem ter outros sintomas como sensação ligeira de prurido ou ardor, ou então as estrias albas com uma coloração branco-pérola já em fase de cicatrização e em que a sua superfície se torna depressiva, cedendo ao toque, com pequenas ondulações perpendiculares ao eixo da estria. É efetivamente na fase inflamatória que nós ainda podemos atuar, portanto, para os cosméticos poderem ter algum efeito, terá que ser nesta fase que os devemos utilizar, portanto, numa fase preventiva e numa fase inflamatória nós conseguimos a ação dos cosméticos. Portanto, para combater as estrias, Relastil tem efetivamente a gama Smagliatur. Smagliatur, como a doutora Joana também referiu no início deste webinar, é o líder no mercado anti-estrias italiano e está este ano a fazer 50 anos, portanto tem muitos anos de utilização. Ele foi desenvolvido em 1972, quando surgiu efetivamente a marca Relastil. Foi o primeiro produto e inovação dos laboratórios Relastil, foi o primeiro anti-estrias na altura desenvolvido então pela Relastil, e eu recordo aqui que Relastil significa reelasticidade. Para a Relastil, uma pele saudável é uma pele elástica e toda a marca se desenvolveu a partir deste produto que tinha por objetivo estudar a importância da elasticidade para o bem-estar e saúde da pele. Ele tem muitos estudos de eficácia e segurança e tem então uma segurança dermatológica porque pode ser utilizado em grávidas e mulheres a amamentar, é hipoalergénico e não comedogénico e, além disso, está testado contra os 5 principais metais pesados causadores de alergias cutâneas. Todos nós conhecemos o níquel, das alergias aos brincos de fantasia, mas também o crómio, o cobalto, o palásio e o mercúrio. Recordar aqui que as zonas mais afetadas são efetivamente o abdômen, as nádegas, o peito e as coxas. E Relastil Smagliatur restaura e mantém a máxima elasticidade da pele, minimiza as estrias existentes, ajudando a reparar a matriz dérmica e previne e combate a formação de novas estrias. São características do creme, aliás, peço desculpa, o creme anti-estrias é então um creme que, graças à sua textura rica e cremosa, contribui para uma massagem prolongada e benéfica, e esta massagem é efetivamente benéfica para promover a elasticidade da pele. Além disso, ele tem um perfume hipoalergénico. Apesar de ele ter perfume, é um perfume também suave, porque normalmente as grávidas também estão mais sensíveis aos cheiros e por isso não poderia ter uma fragrância muito, muito forte, muito acentuada. Ao nível de ingredientes-chave, ele tem de facto uma fórmula muito complexa, com muitos ingredientes ativos, dos quais eu destaco os isoaminoácidos que vão melhorar a atividade celular, a síntese de fibras elásticas que vão potenciar a regeneração cutânea. Também um complexo vitamínico com ação antioxidante e preventiva, que aporta substâncias nutritivas essenciais para a pele. E ainda aqui no caso do creme, o óleo de farelo de arroz, que vai estimular a síntese de fibroblastos e de proteínas estruturais e favorecer os processos de reparação de tecidos. Relativamente às ampolas, as ampolas já são umas ampolas concentradas e, portanto, com uma ação intensiva e que nós indicamos particularmente para as estrias na fase inflamatória, ou seja, aquelas estrias com uma coloração rosada avermelhada. O
Uma dica para estas ampolas é que elas estão particularmente indicadas para zonas delicadas, como é a zona do peito, e além disso, estão também adequadas antes e após os tratamentos de laser ou de peeling que o Dr. Luís referiu. Portanto, é aqui também um extra destas ampolas. Ao nível de ingredientes, a base é semelhante à do creme, apesar de não ter o óleo de farelo de arroz, mas são então mais concentradas. E deixo-vos aqui agora uma pergunta. Daquilo que eu estive a referir sobre Relastil Semaglutide, são características de Semaglutide. Vou-vos pedir para escolherem a opção incorreta, portanto, apenas uma estará incorreta, está bem? Vou dar aqui uns minutinhos para responder. Não sei se já temos as respostas. Pronto, efetivamente, praticamente quase toda a gente acertou que a característica incorreta seria... Isto anda... Não tem perfume. Portanto, efetivamente, Semaglutide tem perfume, mas é um perfume hipoalergénico e é um perfume bastante suave para responder aqui também às necessidades das grávidas que normalmente estão mais sensíveis aos cheiros, está bem? Ele tem perfume, mas é um perfume hipoalergénico. Muito bem. Então, relativamente a estudos de eficácia, eu mostrei-vos no slide inicial que falava de Semaglutide que ele tem de facto muitos estudos de eficácia e de segurança e tem muitos anos de utilização. E deixo-vos aqui então 2 estudos. Portanto, no primeiro estudo foram avaliadas 30 mulheres com pele sensível na 25ª semana de gestação, com idades compreendidas entre os 24 e os 39 anos. 15% destas mulheres apresentavam já as estrias anteriormente ao estudo e aplicaram Semaglutide creme 2 vezes ao dia. E depois temos aqui os resultados ao fim da semana 27 e ao fim da semana 40. Portanto, elas aplicaram o creme diariamente até ao final da gestação, está bem? E vemos aqui que há uma ausência quase total, uma ausência total mesmo do aparecimento de novas estrias em 89% dos casos após a semana 27 e em 83% dos casos após a semana 40. Portanto, vemos aqui que ele tem uma elevada eficácia na redução do aparecimento das estrias. Mostro-vos também aqui a avaliação subjetiva das pacientes, portanto, ao nível da hidratação, suavidade, firmeza e elasticidade, também temos aqui resultados muito positivos e avaliações de 88% a 86%. E depois também ao nível das características organoléticas, do aspecto, a textura, a extensibilidade, a absorção, a sensação na pele e o perfume, também dos 72% aos 94%. Eu tenho aqui o produto ao pé de mim, eu sei que isto é muito ingrato fazermos um webinar em que vocês não conseguem ver a textura, nem conseguem sentir o cheiro, mas espero que depois consigam ter a oportunidade de conhecer o produto. Portanto, aqui realmente a conclusão que se tira é que Semaglutide creme é um produto altamente eficaz e que tem verificado a ausência total do aparecimento de novas estrias em 89% das mulheres grávidas à semana 27 e em 83% à semana 40. Depois deixo-vos aqui um outro estudo, aqui em que já foi aplicado o creme e as ampolas,
também no 3º ao 5º mês de gestação e até ao final da gravidez. Portanto, aqui utilizou-se um painel de 20 mulheres grávidas entre os 18 e os 41 anos, e que tinham ou não estrias nas coxas e no abdômen. E o que se aplicou foi a ampola de manhã e o creme à noite, tanto na coxa como no abdômen. E isto foi aplicado até ao final da gravidez. Depois foi-se avaliar então o número das estrias e a tolerância no tempo inicial e depois no final da gestação. E o que vemos aqui é que, efetivamente, vemos um aumento do número de estrias, portanto, isto aqui é o número total das estrias nas 20 voluntárias, e vemos que houve um aumento de 12 estrias no abdômen e na coxa não houve nenhum aumento. No entanto, este aumento de 12 estrias verificou-se apenas numa única voluntária, portanto, nós podemos dizer que 19 voluntárias em 20 não desenvolveram novas estrias no abdômen, porque efetivamente esta contagem foi apenas numa única voluntária. E também que nenhuma voluntária desenvolveu novas estrias na coxa. Além disso, avaliou-se a tolerância, como eu vos disse, e ela foi então avaliada em ótima e boa em todas as voluntárias. Portanto, também podemos concluir aqui que o tratamento com Relastil Semaglutide creme e ampolas demonstrou ser eficaz e bem tolerado na prevenção das estrias na gravidez. E por último, deixo-vos então o protocolo de aconselhamento dermocosmético de Relastil. Portanto, para a prevenção, portanto, situações de aumento ou de perda de peso, toma de corticoides, gravidez e amamentação, nos bodybuilders, e não coloquei aqui a imagem, mas também durante a adolescência, o que se aconselha é aplicar Semaglutide creme 2 vezes ao dia com uma massagem prolongada. Depois, para o tratamento intensivo, quando aparecem estrias vermelhas ou quando existe uma zona de especial tensão elástica, o que aconselhamos é aplicar a ampola 2 vezes ao dia, durante 10 dias, e depois uma ampola dia sim, dia não, durante 20 dias, os 20 dias consequentes. E isto é para ser utilizado sempre em combinação com o creme. Portanto, nesta situação, o que nós aconselhamos é aplicar primeiro a ampola e depois o creme. A ampola funciona aqui como se fosse um sérum. Portanto, primeiro a ampola e depois então o creme. E depois no tratamento de manutenção, portanto, na prevenção e manutenção das estrias, aplicar o creme, o Relastil Semaglutide creme 2 vezes ao dia, com uma massagem prolongada e depois complementar o tratamento com 1 ou 2 ampolas por semana. E deixo-vos então aqui uma outra pergunta. Aqui, esta é mesmo referente aqui ao protocolo. A Graça tem 32 anos e está grávida e pede aconselhamento na farmácia de um produto para as estrias. Refere ainda que está no 6º mês de gestação e já apareceram algumas estrias vermelhas. O que aconselhar? Aqui vou-vos pedir para escolherem a opção mais correta. É mesmo depois daquilo que acabaram de ouvir, está bem? Este enunciado é um bocadinho grande, por isso eu vou dar mais uns minutinhos para vocês responderem. Penso que já temos as respostas. Muito bem, quase toda a gente acertou mais uma vez, fico muito contente. E efetivamente a resposta correta era a resposta B. O slide não anda. Pronto, a resposta correta seria efetivamente a resposta B,
aplicar Rilastil Semagliatur ampolas 2 vezes ao dia durante 10 dias e depois colocar uma ampola dia sim, dia não, durante 20 dias, isto sempre em combinação com o creme. A linha A era o protocolo de prevenção, a linha D era o protocolo de manutenção e a linha C era a primeira parte da resposta correta. Portanto, seria mesmo a B. E agora, em jeito de conclusão, fazer uma pequena checklist. Rilastil Semagliatur é o anti-estrias líder no mercado italiano. É um produto altamente técnico e com vários estudos de segurança e eficácia. Pode ser utilizado em grávidas e mulheres a amamentar e pode ser e deve ser utilizado para a prevenção e para a reparação das estrias em fase inflamatória. Muito obrigada pela vossa atenção. Agora ficamos então disponíveis para as dúvidas. Muito obrigada, Margarida. Também foi extremamente esclarecedor, penso que todos terão compreendido, aliás, notou-se pela resposta às perguntas que foram feitas. Vamos então passar à discussão. Eu relembro que podem colocar as vossas questões na parte das mensagens, no Q&A, perguntas e respostas. Já temos aqui algumas e, portanto, aproveitem efetivamente para poder colocar todas as questões que desejarem relativamente a este tema. Eu começo então por colocar aqui uma pergunta e uma questão ao Dr. Luís sobre, é uma pergunta extremamente interessante, sem dúvida, e então aqui esta colega, a Carmelita, pergunta, sendo o colagênio uma proteína, o que opina sobre a sua ingestão em suplementação oral para o cuidado da pele? Penso que será o cuidado da pele no seu geral e eventualmente, mais concretamente, também nesta situação de estrias. Sabendo que não está, que o colagênio não será absorvido como tal. Obrigada. Portanto, uma pergunta para o Dr. Luís. Então, Carmelita, não é? Portanto, é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, é uma pergunta que muita gente faz. E, portanto, é uma pergunta que a comunidade científica também faz, visto que existem vários estudos que dizem que, efetivamente, que pode causar uma indigestão, porque, basicamente, o colagênio que nós estamos a ingerir é decomposto em aminoácidos como os de qualquer outra proteína. Portanto, nós sabemos que existem mais ou menos, são 20 tipos de aminoácidos e, portanto, que o nosso sistema digestivo, e não é só o nosso sistema digestivo, é também os cremes. Portanto, uma vez estamos a falar de colagênio, portanto, nós temos que perceber bem isto, ou seja, a nossa pele, as nossas células não absorvem muitas vezes este colagênio, porque não consegue penetrar, porque não tem o tamanho para poder penetrar. Isto acontece também com alguns cremes. E, portanto, por isso é que nós fazemos às vezes técnicas de ionização da pele, para perder lesões, para conseguir penetrar nas células. Existem várias técnicas que podem melhorar esses problemas, mas nomeadamente naquilo que é ingerido, eu às vezes dou esse tipo de suplementos quando as pessoas me pedem, nomeadamente quando estão associados a outro tipo de compostos também, ou seja, não só o colagênio único, porque há estudos que dizem que sim, mas a maior parte dizem realmente que não tem efeito nenhum e, portanto, que é totalmente decomposto e, portanto, é como se estivéssemos a comer outra coisa qualquer que tem proteínas e aminoácidos. Portanto, a resposta, penso que aí é simples, portanto, e que é bastante clara, pelo menos até agora. Ok? Muito bem, Dr. Luís. De qualquer das maneiras, imagino que a toma destes aminoácidos poderá, de alguma forma, indiretamente, poder ser benéfica para algumas situações, nomeadamente para algumas situações da pele. Passemos então a outra pergunta, neste caso para a Margarida. Então a colega Joana pergunta, uma grávida que ainda não tenha estrias pode usar Rilastil de forma preventiva mesmo sem o aparecimento de estrias? Pode e deve. Portanto, uma das formas de prevenção é efetivamente a aplicação de cremes ou de outros formatos, mas aqui o creme será mesmo específico para utilizar desde o início da gravidez,
com uma massagem 2 vezes ao dia, e isso, à partida, nós achamos que deverá prevenir o aparecimento das estrias. Assim Os o indicam os estudos assim estudos. os demonstram, exatamente. Portanto, a Margarida acabou de responder também à pergunta da colega Sofia Freitas, que pergunta: Rilastil pode ser usado desde o início da gravidez? Sim, Pode pode sim, senhor. e deve, obviamente. Exatamente, é mesmo uma maneira de prevenção. E também pergunta se o creme pode ser colocado logo a seguir às ampolas ou deixa-se secar, absorver primeiro as ampolas. Margarida, o que é que tem a dizer sobre a textura destas ampolas? As ampolas são muito fluidas, podem obviamente deixar secar um bocadinho e aplicar o creme a seguir, mas não é necessário muito tempo, está bem? Elas são rapidamente absorvidas. Eu tenho aqui uma ampola, mas acho que é difícil de vos mostrar, mas pronto, as ampolas, não sei se, pronto, as ampolas são assim, isto é assim, online é um bocadinho difícil de vos mostrar, mas sim, elas absorvem rapidamente. Muito bem. Temos aqui também um participante que não se identificou, mas que pergunta: nas estrias não inflamatórias, não justifica usar Rilastil? Portanto, na estria alba, não é? Na estria cicatricial, nós sabemos, e o Dr. Luís Uva referiu isso muito bem, que o tratamento das estrias albas é efetivamente muito complexo, e aqui nós não podemos garantir que de facto o produto tenha um efeito muito eficaz. No entanto, acreditamos que também possa melhorar, atenuar o aspecto da estria. Não sei se fui esclarecedora. Muito bem. Temos uma outra pergunta ainda sobre Rilastil, sobre o produto. Rilastil é usado nas estrias, mas poderá ter algum efeito na eliminação da celulite? É assim, ele promove a elasticidade da pele e, portanto, a saúde da pele, mas não tem de facto indicação para a celulite. Celulite já é uma questão de gordura e que já terão que ser outros ingredientes. Ok, muito bem. Temos aqui, então, deixe-me ver, estamos a ser, efetivamente, eu relembro que as perguntas que não conseguirmos responder, iremos responder posteriormente. Esta pergunta é interessante, que pode criar aqui alguma dúvida, também ainda sobre as ampolas Rilastil, em que o colega Moisés pergunta: a ampola depois de aberta deve ser utilizada na totalidade? Peço desculpa, a ampola dá para ser, portanto, eu tenho aqui uma ampola aberta, ela pode-se guardar e voltar a utilizar, por exemplo, dia a seguir, 2 ou 3 dias a seguir, está bem? Não muito mais tempo, mas pode utilizar, pode-se guardar perfeitamente. Ela tem um tamanho ainda considerável, não sei se vocês conseguem ver, portanto, é normal que, se for uma área pequena, uma ampola dê para mais do que uma utilização, se for uma área pequena. Pronto, e não sei, Margarida, não sei se pode voltar a mostrar, a embalagem vem com um aplicador. Exatamente, depois vem com um aplicador, aplicador, certo? Exatamente. Ok. Exatamente. Este tem uma tampinha e, portanto, nós conseguimos fechar novamente. Ok, muito bem? Portanto, muito preserva as características. Além disso, a ampola tem conservantes e, portanto, não se vai degradar de um dia para o outro. Pronto, vou passar esta pergunta ao Dr. Luís, que tem também bastante experiência aqui, obviamente, nesta área e também na parte mais dermocosmética ou de cremes e de ingredientes a utilizar. E então a colega pergunta: nas estrias albas seria eficaz o uso de cremes com silicone? Sim e não, basicamente. Ou seja, o silicone tem uma propriedade que é muito boa para as cicatrizes, mas é nas cicatrizes numa fase diferente da estria, digamos assim. O silicone é muito bom porquê? Porque hidrata a pele,
oclui de alguma forma a pele, ou seja, quando nós temos uma cicatriz até aberta com alguns produtos que já existem e que são esterilizados e que podem ser utilizados em cicatrizes abertas, portanto vai isolar de alguma forma a cicatriz, promover essa hidratação constante. Aliás, o silicone muitas vezes até pode ser só usado uma vez por dia, porque ele se mantém bastante na pele, mas promove as trocas gasosas, ou seja, não oclui totalmente a pele. Isto é o que acontece, por exemplo, quando nós fazemos uma cirurgia e nós temos um penso que deixa respirar ou um penso daqueles impermeáveis que não deixa respirar. Acho que qualquer cirurgião prefere que seja utilizado um penso que permita à pele respirar. Com o silicone passa-se um pouco isso. Agora, ele promove a hidratação, mas não promove o estímulo do colagênio. Ou seja, quando nós há pouco estávamos a falar de colagênio, ingerir e tudo mais, e que é discutível, e continua a ser discutível na comunidade científica, qual é o seu benefício. Uma coisa é certa, tudo o que estimula a produção do colagênio bom, porque há o colagênio bom e há o colagênio menos bom, digamos assim, é bom. Agora, realmente, o silicone hidrata, mas não tem esse estímulo particularmente importante de colagênio. Não sei se assim respondi totalmente, mas é aquilo que eu penso. Muito bem. Temos aqui uma colega que está grávida e que ficou com uma muito boa percepção do Relastil e com vontade de experimentar. E pergunta se a ampola pode ser colocada à noite antes do creme, ou seja, em simultâneo. Como é que deve ser feita? Relembre lá, Margarida. Portanto, a ampola pode ser aplicada antes do creme. Se tiver uma estria vermelha, uma estria rosada, aí deve aplicar então a ampola, fazer aquele esquema dos 10 dias e depois 20 dias, dia sim, dia não. E aí será sempre a ampola e depois o creme. Se ainda não tiver estrias, quiser prevenir com o creme e aplicar uma ampola 1 a 2 vezes por semana, pode fazê-lo também desta forma. Portanto, aplicar primeiro a ampola e depois o creme. Não sei se foi claro. Para o Dr. Luís, a pergunta é, quando tem na consulta uma grávida em que já lhe apareceram algumas estrias que estão na fase inflamatória, e essa grávida fica em pânico sem saber o que fazer e quer rapidamente ser tratada, qual é que é a sua abordagem terapêutica? A grávida pode fazer laser, ou seja, o laser não está contraindicado na gravidez. Portanto, os retinoides sim, mas outros cremes, como já falaram também, outros componentes que já falaram, nomeadamente do Relastil, podem ser utilizados na grávida, mas os lasers também, e assim como o outro tratamento com carboxiterapia, portanto não há qualquer inconveniente de começar a tratar precocemente, nomeadamente na grávida. Muito bem. Temos aqui outra pergunta também para o Dr. Luís Uva. Dr. Uva, o tratamento laser pode ser eficaz nos homens também? Pode, os homens também são pessoas, não engravidam, mas também beneficiam do tratamento laser das estrias. E, portanto, pode ser usado. Pode ser usado em crianças, pode ser usado em grávidas, pode ser usado em homens, deve ser usado o mais precocemente possível, com regularidade. Tem que ter aqueles cuidados que eu disse em relação também ao sol, mas pode ser, obviamente, utilizado por todas as pessoas. Muito, muito bem. Pergunta para a Margarida sobre a Relastil e a colega Luísa pergunta se na pele atópica causa alergia. E assim, ele tem perfume, o perfume é hipoalergénico e, portanto, não acreditamos que possa fazê-lo. No entanto, a pele atópica é mais sensível e deverá testar. Penso que deverá testar se efetivamente não tem contraindicações. Pronto. Muito bem, temos aqui mais uma e depois se calhar vamos começar a fechar a sessão para a doutora Margarida, acerca da existência de estudos comparativos com outros produtos de outros laboratórios. Existe alguma coisa? Nós não gostamos muito de fazer assim comparações, mas efetivamente poderemos ter alguma coisa. Ok, muito bem. Pronto, e se o tivermos, obviamente que iremos Sim, se quiser. disponibilizar.
Exatamente. Também dizer-vos, porque há aqui N solicitações de experimentação do produto, dizer-vos que vos convido a quem efetivamente quiser experimentar o produto a que nos envie um e-mail diretamente com essa solicitação, identificando o nome, a farmácia e a morada para a qual devemos enviar as amostras para vocês poderem experimentar. O e-mail para o qual devem enviar, podem enviar para o e-mail geral da Salus to Be, portanto geral@salus2be.pt, e teremos obviamente todo o gosto de vos enviar amostras para poderem experimentar a galénica do produto. Eu penso que demos resposta à maior parte das perguntas. As que não demos resposta, obviamente que irão ter a sua resposta na vossa área pessoal da escola, e portanto, se calhar já são horas de dar como terminada esta formação sobre estrias e como a farmácia pode ter um importantíssimo papel aqui na triagem, na identificação, no encaminhamento para o médico, quando efetivamente a pessoa quer um tratamento mais especializado e mais eficaz e mais rápido deste tipo de situação. Para vos informar também que este webinar estará disponível no canal YouTube da Escola de Pós-Graduação de Saúde e Gestão. E resta-me, em nome da marca Rilastil, mais uma vez agradecer muitíssimo ao Dr. Luís Uva pela sua disponibilidade e pela sua excelente intervenção sobre este tema. A todos os participantes, obviamente, que dedicaram um bocadinho deste serão para nos ouvirem falar sobre estrias e tentarem, obviamente, aqui apreender algo mais sobre este tema. À Escola de Pós-Graduação de Saúde e Gestão, que nos ajudou a preparar esta sessão e sem a qual não teria sido possível elaborarmos esta sessão, e em último lugar, não sendo os últimos, mas obviamente não fazendo dos últimos também os primeiros, a toda a equipa Rilastil, que também preparou muito dedicadamente esta sessão e trabalha todos os dias no terreno para poder divulgar os nossos produtos. Foi um gosto enorme estar aqui hoje convosco, desejo uma muito boa noite e até breve. Alguma coisa que necessitem, já têm o nosso e-mail e, portanto, estamos perfeitamente à vossa disposição. Muito obrigada e boa noite. Obrigada. Obrigado também a todos. Boa noite.